Graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, Paulo, o prisioneiro do Senhor. No capítulo 8, amados, a terceira viagem missionária de Paulo, recomendamos a ler a leitura de Atos, capítulo 19, a partir do versículo 1 até o capítulo 23, versículo 10. Tratamos os seguintes assuntos. Tópico 1. Paulo em Éfeso. Quais os propósitos da operação de Deus no ministério de Paulo através dos milagres em Éfeso? No tópico 2, Paulo em Tiro e em Cesareia. Qual é o nome do hospedeiro de Paulo durante a sua estada em Cesareia, enquanto viajava para Jerusalém? Então, hoje, no tópico 1, Paulo é levado preso para Cesareia. Recomendamos aí a leitura de Atos do capítulo 23, versículo 11, até o capítulo 24, versículo 27. Fazendo um apanhado, mas vamos lembrar o que nós falamos na última aula. Em cada cidade, o Espírito Santo advertia a Paulo, em mensagens proféticas, que sofrimentos o aguardaria em Jerusalém. Aqui, como em muitas outras situações, percebemos que o consolo do Espírito Santo nem sempre vem como nós esperamos, mas sempre como agrada a Deus. Nosso Senhor sabe que recebemos forças quando enfrentamos corajosamente os fatos mais desagradáveis. Então, preparando-nos espiritualmente em tempo, entenda isso, em tempo, a fim de que um repentino infortúnio não nos pegue de surpresa, como cilada do diabo. E, chegando a Jerusalém, Paulo estava espiritualmente pronto para suportar o pior por amor ao Evangelho. Entenda, amados. Paulo não foi deixado a lutar sozinho. Bem no meio da tempestade, da perseguição, o Senhor lhe apareceu numa visão para encorajá-lo. O Senhor, a respeito de Paulo, já havia dito lá em Atos, capítulo 9, versículo 15: Este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E agora, o mesmo Senhor diz, lá em Atos 23, versículo 11: Coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então, observe, amados, a visão deixa claro que aquilo que estava para acontecer, ocorrer, seguiria um propósito, seguiria um plano divinamente iniciado por Deus. Veja, a mão de Deus guiará o curso dos eventos até que Paulo compareça diante do imperador romano. E o propósito é dar testemunho a respeito do Senhor em Roma. Assim, a presença de Paulo perante o Sinédrio, né, como nós vimos na aula passada, para ser julgado, não trouxe qualquer resultado satisfatório. Diante das palavras do apóstolo a respeito da ressurreição, surgiu uma grande confusão entre os dois grupos ali presentes. Isso é, entre os saduceus e os fariseus. Né? Então, o oficial comandante da guarda decidiu enviar Paulo à fortaleza onde passaria a noite. Sempre foi, ou sempre fizera parte dos planos de Paulo visitar Roma. Entretanto, não surgira assim qualquer oportunidade até aquela data. Naturalmente, Paulo não podia imaginar que seria agora que o seu desejo iria se cumprir. Eis que, de repente, como nós vimos, Paulo ouve a voz do Senhor, lá em Atos 23, versículo 11. Paulo devia, amados, estar se sentir entristecido diante da rejeição do evangelho de Jesus Cristo por parte dos judeus. Ele que tanto aguardara esta oportunidade de testemunhar em Jerusalém. Surgir agora um momento de testemunhar aos romanos e diante do imperador.
Apenas Paulo não imaginava ser conduzido por Deus a Roma para ali testemunhar. Entenda, mas o pior método de Deus para tratar conosco e em nós continua sendo muitíssimo mais excelente do que o melhor que nós mesmos planejamos para a nossa vida. Então, lá em Atos, no capítulo 23, versículo 12 e versículo 15, diz o seguinte: quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sobre anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matasse Paulo. Versículo 15. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vou-lo apresentei como se estivesse para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Esse era o plano. Os judeus deviam sugerir ao comandante que poderia ajudá-lo por meio de estabelecer precisamente a causa contra Paulo. E os conspiradores, então, se aproveitariam do momento ou do período do deslocamento de Paulo até o lugar do encontro para assassiná-lo no caminho. Né? E aqui eu vou deixar essa curiosidade para vocês observar. Né? Se por acaso os inimigos de Paulo acabassem quebrando o juramento de matá-lo, a lei judaica simplesmente exigiria que trouxesse ofertas ao templo, como forma de expiação. Portanto, o juramento deles aqui não significa que eles morreriam literalmente de fome. Porque se você observou, eles falaram, estava lá sobre anátema, né? Juraram que não ia comer nem beber enquanto não matasse Paulo. E Paulo tinha sido transportado para outra cidade. Então, só para explicar aí para vocês terem essa visão, né? Bastava fazer uma expiação, uma oferta no templo, e estaria resolvida a situação. Estaria quebrado aquele dito juramento deles, ok? Mas Cláudio Lísias, o comandante da unidade militar, que tinha Paulo sob guarda, tomando conhecimento através de um parente de Paulo, que alguns dos judeus estavam decididos a matar Paulo, chamou 2 centuriões que estavam sob o comando dele e disse que preparasse uma escolta com 70 cavaleiros, 200 soldados, 200 lanceiros para tirar Paulo de Jerusalém e o levasse a Cesareia, a Félix, governador da Judéia. As forças deviam partir cerca de 9 ou 10 horas da noite, a fim de sair de Jerusalém sobre a escuridão. Mas observe, as forças, portanto, consistiam de 470 homens. Tratava-se de quase a metade da guarnição de Jerusalém. Porque, se você lembra da aula passada, nós falamos que em tempo de festa, eles eram reforçados para evitar qualquer tumulto nas festas. Ok? Então, o prisioneiro foi acompanhado por uma carta endereçada ao governador Félix, através da qual apresentava o prisioneiro Paulo, e que explicava a razão por que foi enviado. É a única carta secular no Novo Testamento. Lá em Atos, no capítulo 23, do versículo 26 ao 30. Versículo 26, a carta inicia assim: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles. Quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, fi-lo descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege. Nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti, sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer
na tua presença o que há contra ele. Saúde. Podemos compreender as grandes precauções tomadas por Cláudio Lísias. Ele pouco tinha se preocupado com as acusações feitas a Paulo, mas concluíra que este era uma pessoa de certa importância e que seus inimigos eram fortes e resolutos. Além disso, Paulo era cidadão romano. E Lísia tinha já negligenciado um tanto no trato devido a tal prisioneiro. Como nós vimos na aula passada, ele havia mandado açoitar Paulo, quando foi informado que ele era cidadão romano. Acrescia ainda que o bando inquieto agia violentamente. E Lísia sabia que era muito tensa a situação. Por conseguinte, o comandante Lísia ansiava por ver-se livre daquela pesada responsabilidade. Por essa razão, enviou Paulo a Félix em Cesareia. Paulo ficou guardado no pretório de Herodes, o palácio que Herodes Magno edificara e que agora servia como quartel-general da administração romana. O supervisor romano de toda a região da Síria-Palestina residia na Síria, mas em Atos, no capítulo 24, versículo 1, registra: 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias, com alguns anciões e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libero contra Paulo. Poucos dias depois da chegada de Paulo, aí, amados, nós vimos o registro lá em Cesareia, uma delegação do Sinédrio de Jerusalém, à frente com o sumo sacerdote Ananias, assistido pelo préstimos de um orador, um advogado, né? Um orador medíocre chamado Tértulo, desceu a Cesareia para apresentar acusações contra Paulo. E Tértulo começou o seu discurso num estilo florido e pomposo, que foi se degenerando até acabar em nada. Tá? Então, observe, as queixas contra Paulo eram de natureza política e religiosa. Então, Paulo era, segundo o conceito dos judeus, uma peste, criador de dissensões entre os próprios judeus e todo o mundo, e a cabeça da seita dos nazarenos. Né? Lá em Atos, no capítulo 24, versículos 5 e 6, registra: porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo. Nós o prendemos. Né? Então, observe, amados. Também foi feita aí a acusação de tentativa de profanar o templo, o centro da piedade judaica e símbolo da nação dos judeus. A queixa anterior de que Paulo introduzira gentios no templo foram modificada por falta de provas. Né? Então, observe, a acusação de ser um tumultuador e sedicioso era uma queixa mais grave que se podia apresentar a um tribunal romano. E a esperança de ver Paulo condenado os levou a frisar mais o aspecto político do que o teológico. Amém? Então, observe, amados, explicando essa parte. A palavra seita boa tradução do vocábulo grego, contido no versículo 5 que nós temos, significa originalmente partido. Tá? Então, ele era do partido dos nazarenos. Né? Sem dúvida, foi aqui empregado para quê? Para descrever que ele era uma pessoa de má fama, de má índole. Então, ao cristianismo, não se havia ainda concedido o direito de religião lista dentro do Império Romano. E por isso o judaísmo podia julgar-se no direito de taxá-lo de seita infiel e ilegal de suas
de suas próprias fileiras, ok? Lá em Atos, no capítulo 24, versículo 10, Paulo, tendo o governador feito sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. Então, a cada acusação de Tértulo, Paulo opôs uma negativa categórica, dizendo exatamente o que foi que o trouxe a Jerusalém e que fizera desde o dia que aí chegara, insistindo outra vez de que toda controvérsia entre ele e os seus opositores girava em torno da questão da ressurreição, que não era uma ideia por ele inventada, né? Muito pelo contrário, sendo inclusive esperado pelos demais judeus. Em Atos, no capítulo 24, versículo 15, diz: tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Ok? Amados, se verificarmos o lugar central de que a ressurreição ocupa no Evangelho, pregado por Paulo, não usaremos de evasivas ante esta declaração sua. Paulo responde a cada uma das três acusações, a saber, de ser um agitador, a de ser chefe de uma seita e a de haver tentado profanar um templo, né? E negou esta perturbação à paz de Jerusalém, pois ali chegou para adorar, como está registrado lá em Atos, no capítulo 24, versículo 11. Visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar. E trazer a seu povo esmolas e ofertas, como está registrado lá em Atos 24, 17. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer ofertas. Paulo insiste em afirmar que não foi achado discutindo nem reunindo gente no templo, nas sinagogas ou em qualquer outra parte da cidade. Em parte, Paulo admite a segunda acusação de que lhe faziam, mas corrige em um ponto muito importante. Observe. Confessou que, de fato, participava desse caminho, a quem os judeus chamavam seita. Mas o caminho mostrava ser um judeu mais fiel que os seus acusadores. Ele adorava a Deus e seus antepassados, e por isso o caminho não era uma religião nova. Amém? Participava da mesma esperança de Israel e a admitiu por inteiro nos termos da ressurreição. Por isso os saduceus o rejeitaram e os fariseus podiam não seguir em tudo, quando afirmava a ressurreição dos justos e injustos, ok? E a terceira acusação referente à profanação do templo era coisa absurda, mas lá em Atos 24, 18, a parte B, Paulo afirma que muito ao contrário, achou-se purificando-se no templo, sem ajuntamento e sem tumulto. Amém? Acrescentou o apóstolo que o tumulto havido foi provocado pelos judeus que vieram da Ásia. Os que se opunham a ele. Paulo, talvez, começasse a dizer isso, mas porque a acusação era, por demais, falsa. E por se acharem ausentes as testemunhas, ele quebrou a sentença e não a completou. Uma tradução mais literal do versículo 19 nos leva à emoção de que Paulo certamente estava possuído ali na hora. E para nós encerrarmos, a última referência que nós temos, Atos 24, versículo 19. Mas essas pessoas da Ásia, judeus, deviam estar presentes diante de ti e acusar-me de alguma coisa
que pudesse ter contra mim. Ok? Então, observe. Até o próprio Sinédrio via-se impossibilitado de acusá-lo de qualquer coisa, a não ser do ponto teológico da ressurreição. A essa altura dos acontecimentos, o governador Félix adiou o prosseguimento da causa até que o comandante Cláudio Lísias descesse de Jerusalém para dar o seu depoimento. Amém? E na próxima aula, então, nós estaremos no capítulo 9, tópico 2, Paulo perante Félix e Festo. Recomendamos aí a leitura de Atos do capítulo 24, do versículo 22 até o 26, versículo 32. Estaremos aí respondendo as seguintes questões. Qual o motivo de Félix manter Paulo em parcial liberdade enquanto este permanecia em Cesareia? Segundo, qual o argumento do discurso de Paulo diante de Agripa e sua irmã Berenice? O que Festo deu como causa daquilo que ele chamou de delírio da parte do apóstolo Paulo? Amém? Então, na próxima aula, nós estaremos tratando sobre esses assuntos. Mas, lembrando, não esquece de deixar o seu like, né? Fazer os seus comentários, deixar suas perguntas nos comentários, se você tem alguma dúvida e precisa de maiores esclarecimentos, deixa ali a sua pergunta, nós estaremos te respondendo. E use esse material para evangelizar, né? Estude com seus amigos, parentes, para que nós possamos a cada dia mais crescer em conhecimento e graça e dar resposta a todos aqueles que perguntar qual é a razão da nossa fé. Esse é o nosso objetivo, de nós crescermos. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.